Oi, pessoal, como é que vocês estão? Questão sobre arcadismo no vestibular da UFSM 2024. A questão traz um poema de Manuel Maria Barbosa do Bocage. Olha, Marília, as flautas dos pastores. E aí o poema diz assim: Olha, Marília, as flautas dos pastores que soam, como estão cadentes. Olha o tejo a sorrir-te. Olha, não sentes os éferos brincar por entre flores? Esse nome próprio do vocativo Marília já nos remete automaticamente a Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga, poeta do arcadismo brasileiro. Continuando o poema. Vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes, ei-las de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo que vês, se eu te ver não vira, mais tristeza que a morte me causara. Então a gente tem o vocativo Marília, que nos remete ao arcadismo brasileiro. A gente tem uma referência ao tejo, uma referência de que é um cenário em Portugal, e a poesia nos leva a esse imagético de um amor bucólico em meio à natureza, em que a natureza é positiva, e que os animais, a abelhinha, o rouxinol, as borboletas, tudo ali ajuda ao desenvolvimento desse amor bucólico, que é também um cenário e um imagético do arcadismo. Bom, antes de ir para as alternativas, eu lembro, se tu não é inscrito no canal ainda, por favor, te inscreve, deixa um like, e vamos ver um pouquinho sobre esse autor, então, Manuel Maria Barbosa do Bocage. Ele é português, nascido em Setúbal e falecido em Lisboa, é o maior representante do arcadismo em Portugal, e ele lembra, ou ele faz referência nesse poema, dizendo que ele faz referência porque ele é um pouquinho mais jovem que o Tomás Antônio Gonzaga, então talvez ele tenha lido primeiro, né, o Tomás Antônio Gonzaga, que tinha o pseudônimo de Dirceu. Lembrem que no arcadismo os poetas costumavam assumir pseudônimos e também atribuir pseudônimos às suas musas. Marília era o nome de Maria Doroteia, musa de Tomás Antônio Gonzaga. Já que a questão nos leva para o arcadismo, vamos então revisar algumas características desse período, que veio depois do barroco e antes do romantismo. Os poetas do arcadismo adotavam pseudônimos greco-latinos, porque é uma estética literária voltada para o classicismo, voltada para a estética greco-latina, vigorou mais ou menos entre 1756 a 1824, faz oposição aos exageros do rebuscamento do barroco, quer dizer, busca maior simplicidade em relação ao barroco, a estética logo anterior, predominou no século XVIII e por isso tem influência do iluminismo. Os espaços privilegiados pela poesia do arcadismo são espaço rural, bucólico, rural e idealizado, uma exaltação da natureza, em que a natureza é super positiva e quase mágica. É uma crítica da burguesia aos abusos da nobreza e do clero. Alguns dos poetas que faziam parte do arcadismo colaboraram para a Inconfidência Mineira. O arcadismo no Brasil prevaleceu naquela região de Minas Gerais, onde, na época, concentrava a maior parte da população do Brasil, né? O pessoal extraindo ouro, pedras preciosas, em Vila Rica. E os temas privilegiados por essa estética são temas simples, comuns a toda a humanidade, o amor, casamento, morte, solidão. Vamos ver o que a alternativa está pedindo. Tendo como base o poema lido e o movimento conhecido como arcadismo, é correto afirmar que a musa inspiradora do eu lírico no poema de Bocage tem o pseudônimo Marília, semelhante à musa das liras de Tomás Antônio Gonzaga, autor do arcadismo brasileiro. Sim, basta a gente lembrar de Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga, que tinha o pseudônimo de Dirceu. B. O eu lírico se encontra atormentado, em conflito entre corpo e alma. Pessoal, essa dica, conflito entre corpo e alma, se refere ao barroco. O barroco é quando o homem estava nesse conflito entre o que era do campo do religioso e o que era do campo do mundano, o céu e o inferno, o certo e o errado.
Essa frase nos leva ao barroco. Então, vamos eliminar a letra B. C. Há no poema traços de antropomorfização pela presença de borboletas, abelhas e rouxinóis. Antropomorfização seria um tornar humano esses animais, seria esses animais se transformando em homens. E não é o que acontece, né? Ali a natureza, as borboletas, as abelhas, estão simplesmente compondo um ambiente agradável para aquele amor que está se desenrolando entre o eu lírico e a Marília dele lá. E a figura feminina é tão idealizada que o eu lírico sofre com a perda da inocência de Marília. Não tem nada no poema que nos fale da perda da inocência da Marília. Além disso, essas palavrinhas, figura feminina idealizada e eu lírico que sofre por amor, são características, dicas, são para acionar na tua cabecinha romantismo. Então, a gente vai associar a letra D a romantismo, portanto, não é arcadismo. E o eu lírico retoma elementos da antiguidade clássica e usa hipérboles para retratar o bucolismo. Antiguidade clássica é arcadismo, é utilizado pelo eu lírico nos poemas do arcadismo, sim, que se voltam para a antiguidade, para o classicismo, tratam com isso um ambiente rural bucólico, idealizado. O erro da alternativa E está na palavra hipérbole, não tem hipérbole no poema, e hipérbole não é uma figura muito utilizada no arcadismo. Não é o que define essa estética literária. Além disso, a gente já viu lá que, tá correta. Portanto, a resposta da questão sobre arcadismo, que caiu na UFSM em 2024, é a letra A, que fala na musa inspiradora. E se tu quiser saber mais dicas, aqui mesmo na playlist de aulas do Literatura, a aula 4 é só sobre arcadismo. Faço um comentário de intertextualidade ali com o Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, tá bem legal, passa lá, dá uma olhadinha, te inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Por hoje eu fico por aqui, espero ter ajudado.